Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Leonardo Cota, médico urologista. Tenho a honra, o privilégio de fazer parte do corpo clínico do Hospital Arnaldo Gavazza há 20 anos, local onde realizo cirurgias para o tratamento do câncer de próstata, câncer de bexiga, câncer de rim, tratamento dos cálculos renais. Hoje nós utilizamos o laser, que é um tratamento minimamente invasivo, é o que há de mais moderno no tratamento dos cálculos renais. Até um tempo atrás, os pacientes com cálculo renal teriam que fazer um corte, uma cirurgia grande. Hoje, com o laser, é possível fragmentar cálculos volumosos dentro do rim do paciente. Além disso, realizo cirurgias para o tratamento da incontinência urinária feminina, tratamento de fimose, realizo cirurgias de vasectomia. Além disso, eu atendo no Medical Center, local onde cuido da saúde do homem, doenças como ejaculação precoce, disfunção erétil, deficiência da testosterona, terapia de reposição hormonal. Além disso, cuidamos de doenças das crianças, fimose, testículos não descidos. Nós chegamos no mês de novembro. E no mês de novembro nós temos a campanha de Novembro Azul, que visa a conscientização da população masculina com foco na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. Nós homens vivemos em média 7 anos a menos do que as mulheres. Isso porque o homem não tem o hábito de cuidar da sua saúde. A mulher, desde a infância, já cuida da saúde. É frequente a mãe levar a sua filha adolescente até ao ginecologista. E o homem não tem o hábito de levar seu filho ao urologista. Tanto é que a Sociedade Brasileira de Urologia criou a campanha Vem Pro Uro, na qual os adolescentes são levados até o urologista para falar de temas como mudança, alterações corporais, infecções sexualmente transmissíveis, uso do preservativo, início da vida sexual, enfim, tirar as dúvidas do adolescente. O câncer de próstata é uma doença muito frequente e ainda existe muito mito, muito preconceito, muita vergonha. Não é infrequente eu atender pacientes de 70, 80 anos de idade que nunca realizaram o exame da próstata. E esses pacientes às vezes me procuram com uma doença já avançada, um câncer numa fase na qual nós não podemos oferecer mais o tratamento. Iremos apenas oferecer uma paliação, diminuir o sofrimento do paciente. Isso nos deixa muito triste, pois esse paciente, se tivesse procurado o urologista há mais tempo, poderia fazer o diagnóstico precoce, fazer o tratamento e estar curado. O câncer de próstata, quando diagnosticado na fase inicial, tem uma chance de cura maior do que 90%. Vou falar alguns números. O câncer de próstata é uma doença muito frequente com uma alta taxa de mortalidade. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, são esperados para o ano de 2025 72 mil casos, isto é, 72 mil homens terão a doença nesse ano. E 15 mil homens irão morrer em decorrência do câncer da próstata. É uma doença muito frequente com alta taxa de mortalidade. É o segundo tumor mais frequente no homem. Ele apenas está atrás do câncer de pele. E é a segunda causa de morte por câncer no homem. O câncer de pulmão é o câncer que mais mata. A próstata é uma glândula exclusiva do homem, está localizada abaixo da bexiga e quando nós vamos urinar, a urina sai da bexiga, passa por dentro da próstata e sai até o meio externo. A próstata tem uma função na reprodução, ela produz substâncias que vão nutrir os espermatozoides. Nesse slide eu mostro a relação dos nervos que vão para o pênis, os nervos da ereção. Esses nervos passam muito próximo à região da próstata. Por isso, quando realiza a cirurgia de retirada da próstata, esses nervos podem ser danificados e o paciente apresentar um quadro de disfunção erétil, impotência sexual. Nessa região existe um esfíncter, é como se fosse uma torneira que controla a urina. Na cirurgia também, às vezes, pode ser danificado
e o paciente apresentar um quadro de incontinência urinária. O câncer de próstata ocorre na chamada zona periférica da próstata, longe do canal da urina. Desse modo, esse câncer, esse tumor, não apresenta manifestação na sua fase inicial. O paciente portador do câncer, ele tem um jato urinário bom, ele não tem sangramento na urina, ele não tem nenhuma manifestação, pois a lesão começa na zona periférica. Quando a doença avança, o paciente já tem um câncer avançado, esse pode ter dificuldade para urinar, pode ter dor óssea em decorrência da metástase, que é quando uma célula tumoral implanta na coluna do paciente. Quais são os fatores de risco para o tumor de próstata? O principal é a idade. À medida que nós envelhecemos, aumenta a taxa de incidência de câncer de próstata. A maior incidência ocorre nos pacientes de 65 a 74 anos de idade. Um outro fator de risco é o fator genético. Os pacientes que têm irmão, pai, tio que tiveram a doença têm uma chance maior de ter o câncer de próstata. Os pacientes da raça negra também são mais propensos a terem a doença. Tem uma maior incidência dos pacientes da raça negra. E ele relaciona-se com hábitos, por exemplo, alimentos gordurosos, gordura de origem animal. Pessoas que têm o hábito de ingerir muita gordura de origem animal têm uma maior chance de ter a doença. Pacientes portadores de obesidade têm uma maior incidência e o tumor no paciente obeso é um tumor mais agressivo. Existe também uma relação com o tabagismo. Pacientes tabagistas têm uma maior incidência do câncer de próstata. Como é feito o diagnóstico do câncer de próstata? O diagnóstico começa com a consulta urológica e qual a idade começar a fazer o exame preventivo. Os homens, a partir de 50 anos de idade, devem realizar o exame de PSA, que é uma substância que é produzida pela próstata e lançada na corrente sanguínea. Além disso, é importante a realização do toque retal. Por quê? Muitos pacientes, às vezes, fazem o PSA e acham que estão fazendo a prevenção. Mas até 30% dos pacientes com o PSA normal podem ter câncer. Recentemente atendi um paciente que tinha um PSA normal, porém quando fiz o exame de toque, esse paciente apresentava uma alteração, um nódulo na próstata. Esse paciente realizou a biópsia e confirmou o diagnóstico de um adenocarcinoma de próstata. Se esse paciente estivesse fazendo apenas o exame de PSA, ele não teria tido o diagnóstico numa fase precoce e hoje está curado. Os pacientes da raça negra e os pacientes que têm história familiar devem começar a sua avaliação prostática a partir dos 45 anos. Como eu já disse anteriormente, nesses dois casos tem uma maior incidência, por isso devem começar mais cedo. Então, todo homem a partir de 50 anos de idade fazer o exame de PSA e o exame de toque retal uma vez ao ano. Pacientes negros e aqueles com história familiar a partir dos 45 anos de idade. O exame de toque retal existe muito tabu, muito preconceito. É um exame que dura em torno de 10 segundos, é um exame pouco desconfortável. A Sociedade Brasileira de Urologia fez um estudo perguntando homens que nunca tinham feito um toque, após fazerem a primeira vez, se fariam novamente. 90% disseram que achavam o exame bem mais tranquilo e fariam novamente. Por que fazer o toque? Quando nós fazemos o toque, nós conseguimos sentir a próstata. A próstata normal, ela tem uma consistência fibroelástica, mais ou menos parecida com essa parte da nossa mão. Quando ela tem um nódulo, a gente palpa uma área endurecida. Apesar do avanço da medicina, do novo arsenal terapêutico, o exame de toque ainda é um exame importante na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Como nós vamos fazer o diagnóstico? O paciente que apresenta aumento do PSA ou apresenta alteração no toque deve fazer uma biópsia da próstata, retirada de fragmentos para mandar para exame. Hoje, a ressonância magnética da próstata veio para diminuir o número de biópsias negativas.
Paciente que tem alteração do PSA, a gente pede uma ressonância e a ressonância vai estratificar o paciente em baixo risco e alto risco. Aqueles que apresentam nódulos suspeitos são submetidos à biópsia da próstata. Os demais são acompanhados. Uma vez feito o diagnóstico do câncer de próstata, nós iremos partir para o tratamento da doença. O tratamento depende de uma série de fatores. Por exemplo, se o paciente tem um tumor localizado, nós iremos propor uma terapia curativa. O paciente que tem uma doença avançada, nós iremos fazer um tratamento paliativo, um tratamento para diminuir o sofrimento do paciente. Depende também da expectativa de vida. Se o paciente é um paciente que tem muitas comorbidades, muitas vezes ele não vai conseguir fazer uma cirurgia. Esse paciente pode ser submetido à radioterapia. E o tratamento cirúrgico é o mais indicado. Nós temos 3 abordagens cirúrgicas da próstata: a cirurgia aberta, a cirurgia de corte convencional, a cirurgia videolaparoscópica e a cirurgia robótica. A cirurgia robótica veio como uma inovação, é uma cirurgia minimamente invasiva, é uma cirurgia que o paciente tem uma recuperação mais rápida, tem uma taxa menor de incontinência urinária e uma taxa menor de disfunção erétil. Aqui é um console, é uma parte do robô chamado Da Vinci, que é feito a cirurgia. Muitas pessoas, quando falamos de cirurgia robótica, pensam que o robô está operando sozinho, mas não. Para fazer a cirurgia robótica, precisa de toda uma equipe. Nós temos aqui 2 médicos, um médico fica junto ao paciente, o outro médico fica sentado. Aqui nós temos pinças que estão dentro da cavidade abdominal do paciente. Essas pinças são acopladas ao braço do robô e aqui o médico consegue movimentar, cortar, queimar. Então, a cirurgia é totalmente controlada pelo homem. Não existe cirurgia realizada por robô. As vantagens, como eu já disse, é uma cirurgia minimamente invasiva, com a taxa de incontinência, uma taxa de disfunção erétil menor, porque eu consigo ter uma ampliação da imagem, eu consigo ver mais detalhes. Então eu posso, no caso do câncer da próstata, retirar a próstata e poupar os nervos que vão para a região do pênis. O grande problema ainda da cirurgia robótica é a questão do custo. É uma cirurgia que está disponível em poucos hospitais do Sistema Único de Saúde e apresenta um custo ainda elevado. Mas no futuro, essa cirurgia deve diminuir o custo e até o Sistema Único de Saúde irá oferecer esse tipo de cirurgia. As principais complicações da cirurgia para o tratamento do câncer de próstata são a questão da ereção e a incontinência urinária. Hoje, a maioria dos pacientes ficam continentes. Mesmo fazendo a cirurgia aberta, esses pacientes não perdem mais a urina. A questão da ereção vai depender de uma série de fatores, como por exemplo, se o paciente tem uma boa ereção antes da cirurgia. E todo paciente que faz a cirurgia para o tratamento do câncer de próstata, nós iniciamos a terapia de reabilitação peniana, ou seja, após a retirada da sonda, esse paciente começa com medicações, existem fisioterapia para tentar recuperar a sua função sexual. Então, essa primeira parte nós falamos sobre o câncer de próstata. Vou falar algumas coisas importantes. Quando começar o exame? A partir dos 50 anos, com exceção de negros e pacientes com histórico familiar. Esses devem começar aos 45 anos. Fazer sempre o exame de PSA e o exame de toque retal. É importante o diagnóstico precoce para que o paciente tenha cura. E é importante lembrar, câncer de próstata não dá sintoma na fase inicial. Não espere ter sintomas para você procurar o seu urologista. A hiperplasia prostática benigna ou crescimento benigno da próstata é uma doença muito frequente e muitos pacientes confundem o crescimento benigno da próstata com o câncer da próstata.
A próstata cresce em função do envelhecimento. É normal a próstata crescer a partir dos 45 anos. Em alguns homens, ela produz mais manifestações. Quais são essas manifestações? O jato urinário fica fraco, o paciente termina de urinar, fica pingando. Muitas vezes o paciente tem aquela vontade súbita de urinar, tem que correr para o banheiro. À noite ele acorda mais vezes para urinar. Pode ter sangue na urina e até mesmo retenção urinária. A próstata, ela funciona como um túnel. A urina passa dentro da próstata, a urina passa dentro desse túnel. Como ocorre esse crescimento, nós vamos ter o fechamento, uma dificuldade para passar a urina. Aqui nós observamos o canal livre, aqui a próstata cresceu, fechando a passagem da urina. Na fase inicial, o paciente vai apresentar esses sintomas: jato fraco, esforço, acordar à noite muitas vezes. E a doença pode evoluir. Muitos pacientes culminam com a retenção urinária. O paciente não consegue urinar. Esse paciente chega desesperado ao pronto-socorro, com muita dor e não consegue urinar. O paciente fica muito ansioso. Isso aqui é uma fase terminal, uma fase avançada do crescimento benigno da próstata. Como nós vamos fazer o diagnóstico dessa doença? Primeiro, através da história clínica. Importante a consulta anual, na qual nós iremos perguntar como está o jato urinário, se o paciente acorda muitas vezes à noite. Além disso, nós podemos realizar um exame de ultrassonografia. É um exame que dá alguns parâmetros importantes, como a espessura da bexiga. O paciente que tem o crescimento benigno da próstata, a sua bexiga fica espessada, chamada bexiga de esforço. Nós podemos ver o chamado volume residual. O normal, quando nós urinamos, é que nós eliminamos completamente a urina. O paciente que apresenta um volume residual aumentado são indícios que ele não está eliminando completamente a sua urina. Além disso, nós conseguimos saber o tamanho da próstata usando a ultrassonografia. A ultrassonografia é um exame importante no diagnóstico do crescimento benigno da próstata. Uma vez feito o diagnóstico, nós iremos começar o tratamento. A maioria dos pacientes são submetidos a tratamento medicamentoso. Medicamentos que irão relaxar essa região e irão diminuir o tamanho da próstata. Aqueles pacientes que não respondem ao tratamento medicamentoso ou apresentam retenção urinária, cálculos renais, infecções urinárias de repetição, serão submetidos ao tratamento cirúrgico. Essa cirurgia é a chamada ressecção endoscópica da próstata. Nós iremos fazer uma desobstrução. Os pacientes que apresentam próstatas menores, até 80 gramas, podem ser submetidos a essa ressecção endoscópica da próstata. Aqueles pacientes que apresentam uma próstata muito grande, aqui eu mostro os fragmentos que foram retirados. Eu brinco com o paciente. A cirurgia de raspagem, você imagina que sua próstata seja um pão francês. Eu vou tirar o miolo do pão e vou deixar a casca. Aqui seria o miolo da próstata que foi retirado para que o paciente possa urinar melhor. Os pacientes que apresentam uma próstata muito grande são submetidos a uma cirurgia chamada de ROLEP. É uma cirurgia nova, inovadora, pois esses pacientes antigamente fariam uma cirurgia aberta, teriam que fazer um corte na região da bexiga. Hoje, com o laser, a gente consegue fazer essa cirurgia sem cortes. Aqui eu mostro o laser fazendo a enucleação da próstata. Nós estamos tirando o miolo da próstata. É uma cirurgia indicada para pacientes com próstata volumosa. Tem pacientes que têm a próstata de 100 gramas, 200 gramas. E essa cirurgia é uma cirurgia minimamente invasiva. O paciente faz a cirurgia, em 24 horas já está de alta, em poucos dias já retorna às suas atividades habituais. O crescimento benigno da próstata, como o próprio nome diz, é uma doença benigna, mas que impacta muito a qualidade de vida dos pacientes. Esses pacientes acordam à noite, altera a sua qualidade do sono. Quando vão fazer uma viagem, tem que ficar parando várias vezes para urinar.
Diante de qualquer manifestação, é importante iniciar o tratamento medicamentoso para evitar que o paciente tenha que ser submetido a uma cirurgia. É importante frisar, crescimento benigno da próstata é diferente do câncer da próstata. Quando nós falamos de fimose, nós sempre lembramos de crianças. Sim, toda criança nasce com a chamada fimose fisiológica e aos 3 anos, 90% delas são resolvidas. Não é infrequente eu atender pacientes adultos, idosos com problema de fimose. Esses pacientes apresentam rachaduras nessa região. Essas rachaduras dificultam o paciente ter relação sexual e muitos pacientes nem conseguem ter relação sexual. Além disso, esse paciente não consegue fazer uma boa higienização do pênis. Essa má higienização leva à formação de inflamações de repetição. O paciente começa a ter feridas no pênis. E isso aí pode evoluir para o câncer de pênis. Apesar de ser uma doença não muito falada, é uma doença muito comum e o tratamento é mutilante, pois o paciente tem que fazer a retirada do pênis, a amputação peniana, que mostra um paciente com uma lesão avançada. O câncer destruiu completamente o pênis do paciente. Esse paciente teve o órgão amputado, além disso, teve que fazer tratamento com quimioterapia. É uma doença agressiva com uma alta taxa de mortalidade. E a prevenção do câncer de pênis começa com uma boa higienização da região da glande. Aqueles pacientes que apresentam fimose devem fazer a cirurgia de postectomia. É uma cirurgia simples, é uma cirurgia ambulatorial. O paciente não precisa internar. Ele vai até o hospital, faz a cirurgia e retorna para sua casa imediatamente. Dessa maneira, ele consegue fazer uma boa higienização da glande, evitando assim a formação de feridas. Além disso, aqueles pacientes que apresentam dor, dificuldade na hora da relação sexual, não vão mais ter esses sintomas. Os cálculos renais são muito frequentes, afetam muito a qualidade de vida dos pacientes. Cerca de 10% da população sofre com problema de pedra nos rins. E é uma doença que tem uma alta taxa de recorrência. Isso é, as pessoas que tiveram cálculos renais, em 5 anos, em torno de 50% deles irão apresentar o cálculo novamente. Quais são os principais fatores de risco para a formação dos cálculos? Primeiro, baixa ingesta hídrica, os pacientes que tomam pouca água. Alimentos ricos em sódio. Quais são os principais alimentos ricos em sódio hoje? Refrigerante, Doritos, batata Ruffles, alimentos processados, salsicha, salame, todos eles são ricos em sódio. E o sódio é um grande vilão na formação dos cálculos renais. Além disso, deve-se evitar uma dieta rica em proteínas e abusarem do uso de frutas cítricas. As frutas cítricas como limão, maracujá, laranja, abacaxi são ricas em citrato e o citrato é uma substância inibidora da formação dos cálculos renais. Portanto, é importante que no dia a dia nós abusamos do uso dessas frutas. Os cálculos renais, até um tempo atrás, eram tratados com cirurgias abertas, temos que fazer cortes. Hoje, o laser veio para revolucionar. Pacientes com cálculos volumosos são tratados com o laser. Nós conseguimos fragmentar os cálculos dentro do rim do paciente. Aqui eu mostro um cálculo dentro do rim sendo fragmentado pelo laser. Vocês podem observar uma poeira do cálculo sendo fragmentado. Ao final da cirurgia, todo o cálculo é fragmentado, ficando apenas essa poeira. E isso faz com que o paciente, em 24 horas, receba alta, em poucos dias já retorne às suas atividades habituais. É importante o paciente que faz o tratamento do cálculo renal fazer o acompanhamento. Como eu disse, é uma doença que tem uma alta taxa de recorrência. Tratar o cálculo e fazer o acompanhamento. E sempre lembrar de tomar bastante líquido, abusar das frutas cítricas e evitar alimentos ricos em sódio. As infecções sexualmente transmissíveis são doenças muito comuns que nos últimos anos tiveram um grande aumento. Isso porque
as pessoas perderam medo das infecções sexualmente transmissíveis, pararam de usar o preservativo. Então, as úlceras penianas, os corrimentos, o mais comum seria a gonorreia, as verrugas genitais são doenças muito frequentes. Aqui mostra um paciente com um quadro de gonorreia, um paciente que teve uma relação sexual, após uma semana ele começa a ter essa secreção na região do pênis e o paciente queixa de muita dor. Aqui nós temos o HPV, a verruga peniana, crista de galo. No homem está relacionada com câncer de pênis. O grande problema do HPV é na mulher, na parceira do paciente, pois o câncer de colo de útero está relacionado com a infecção pelo HPV, tem uma alta taxa de mortalidade na população feminina. As disfunções sexuais são muito frequentes, muitos homens, por medo, vergonha, falta de conhecimento, convivem com problemas como ejaculação precoce. Ela afeta 30% dos homens e esses homens às vezes evoluem com quadro até de depressão pelo fato de terem a ejaculação precoce. Mas ejaculação precoce tem tratamento. A disfunção erétil, a impotência sexual. 50% dos homens a partir dos 50 anos de idade irão ter algum grau de disfunção erétil. É importante que o paciente faça o tratamento, pois a disfunção erétil ela é um marcador de doença do aparelho cardiovascular. Isso é, quando o homem começa a ter diminuição da qualidade da sua ereção, é sinal que seu sistema vascular não está bem. E esse paciente pode, no futuro, ter uma doença do aparelho cardiovascular. As mais comuns são infarto e derrame. Disfunção erétil tem tratamento. Hoje nós temos medicações eficazes, seguras. Existe muito mito com relação ao uso de medicamentos como Viagra, Tadalafila, mas são medicamentos seguros, desde que prescrito por um médico. Nunca o paciente deve tomar essa medicação por conta própria. E a chamada andropausa, que seria a deficiência da testosterona. Essa diminuição da testosterona ocorre a partir dos 45 anos de idade, afeta muito a qualidade de vida dos pacientes. Os pacientes com diminuição da testosterona devem fazer a chamada terapia de reposição hormonal. Esse paciente é submetido a um tratamento e um acompanhamento. A testosterona tem relação com a libido, com o desejo sexual, está relacionada com o nosso humor, a qualidade do sono, a produção de células sanguíneas, a produção de células ósseas. Quando a testosterona está diminuída, esse paciente apresenta alteração da qualidade do sono, fadiga, desânimo, diminuição do desejo sexual. Portanto, quando a testosterona está diminuída, associada a sintomas, o paciente deve fazer a reposição hormonal. Cuide da sua saúde, ela é seu maior patrimônio. É importante que nós tenhamos hábitos saudáveis para que nós possamos envelhecer com saúde. Atividade física, boa qualidade de sono, gerenciar o estresse, evitar substâncias tóxicas como o tabagismo, o excesso de álcool, para que nós conseguimos envelhecer com saúde. Saúde é coisa séria. Cuide da sua saúde. Um grande abraço a todos.